بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje nós vamos falar sobre um princípio. Como sabem, ao longo destas semanas tenho estado a falar sobre princípios que regulam o Islã. Então eu vou falar de um princípio muito importante na Sharia, que pode ajudar a construir aquilo que eu chamo do framework, a estrutura mental ou a forma de raciocinar do muçulmano. Então essas regras são gerais, elas passam por todo o Sharia. Em todos os abwabs, seja ibadat ou muamalat, esses princípios são aplicados, esses que eu tenho vindo a rolar aqui. Falei que são chamados al-Qawa'id al-Kubra, as regras maiores, são 5. De acordo com os outros ulamás, a Ahnaf acrescenta 1, diz que são 6, al-Qawa'id al-Kubra. No entanto, prezados irmãos, eu estou a falar sobre essas regras, essas máximas de Sharia, no intuito de ajudar os muçulmanos a pensarem, a raciocinarem sobre, com as lentes, a olharem as coisas com as lentes da Sharia. Então eu tento fazer isto aqui, esperançoso que inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a mim, mas também que traga benefício em todos aqueles que me acompanham. De ressaltar um aspecto que não venho a mencionar ao longo dessas aulas, é que esses princípios, o que eu estou a fazer aqui é apenas uma introdução. Teremos um espaço em que vamos discutir a cada um desses princípios, inshallah, ao pormenor. E vamos tentar aplicar em todas as esferas da vida. Inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala. Ok, então, o princípio que nós vamos discutir hoje chama-se Ad-Dararu Yuzalu. Este é o princípio. Ad-Dararu Yuzalu, que significa os danos devem ser afastados. Os danos são por se afastar. Então, este princípio dos danos são por se afastar, ele logo a priori mostra que o Sharia não causa nem consente danos. O Sharia deve evitar os danos, visa avisar os danos, causar prejuízos, quer para a pessoa, para si mesmo, quer para as coisas que estão em volta de si, quer para as propriedades. Ad-Dararu Yuzalu. Então, os danos são por se afastar, onde quer que eles estejam, pessoais ou de outrem. Os danos devem ser afastados. Então, esta é uma regra que nós devemos lembrar e vamos conversar um bocado hoje sobre esta regra. Um dos corolários ou uma outra forma de dizer o mesmo princípio, de acordo com outros fuqahás, uns dizem que ad-dararu la yuzalu bimithlihi aw a'la. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi aw a'la minhu. Então, o princípio ali já diz que os danos nunca são removidos por um dano semelhante ou por algo ainda maior, mais grave, superior. Então, também é uma forma de dizer ad-darar yuzal. Então, o darar, os danos, eles devem ser removidos, são por se afastar. E ao afastarmos os danos, usamos os meios inferior, causando menos danos. Então, a segunda parte dizia que não se causa um dano maior para evitar um dano menor. É óbvio. Nem para evitar um dano semelhante, ao mesmo nível. Está claro? Não se causa um dano maior para evitar um dano menor, nem para evitar um dano ao mesmo nível. Então, sempre causamos menos danos para evitar o maior. Esta é a lógica de Sharia. Então,
O indivíduo não sai por aí praticando atos sem equacionar as consequências desses atos. Se aquilo que ele visa alcançar é ou não é superior do que o sacrifício que ele está a fazer. O dano que ele está a causar, ou o custo desta empreitada é superior ou não? Está claro? Qual é o custo? Se for superior, você não faz. Só um doente mental pode fazer uma coisa dessas. Não é uma criança. Então, uma pessoa com sua mente que funciona em pleno não sacrifica uma coisa maior em benefício para adquirir um benefício menor. Então, este é mais ou menos resumindo aqui o princípio ad-darar e usá-lo. Prezados irmãos, ad-darar e usá-lo quer dizer, vamos lá dizendo aqui de novo em português, na nossa língua, os danos são por se remover, sejam eles danos eminentes, está claro? Que estão por vir, sejam danos presentes ou sejam danos que já foram causados no passado. Todos eles são por se afastar. Portanto, afasta-se os danos a priori, afasta-se os danos inter e afasta-se os danos a posteriori. Quer dizer o quê? A priori, é antes de um dano aparecer, temos o dever de antever aquela situação, de prever aquela situação e evitá-la. São medidas preventivas. É na base deste princípio que se estabelecem todas que são as medidas preventivas no Sharia. Todas as medidas preventivas no Sharia são estabelecidas com base no princípio da darar e usá-lo, antecipar o dano e afastar antes da sua ocorrência. E depois podemos encontrar medidas interventivas, aquelas que são aquelas medidas que visam impedir, intervir para impedir, fazer parar o dano. Estas medidas todas, elas, são também na base da darar e usá-lo. A darar e usá-lo também, tudo aquilo que nós ouvimos muitas das vezes, compensatórias, ressarcir o dano causado, indemnizações, todas vêm com base neste princípio. Então nós já podemos perceber, prezados irmãos, quão vasto é este princípio. E aqui já dá para eu logo vos dizer que nesta única aula não será possível de fazer nem sequer a introdução deste princípio de uma forma, não é, que baste. Será necessário, no mínimo, pelo menos duas aulas. Então eu vou ter esta e vou ter mais uma outra para ainda falarmos sobre ad-darar e usá-lo. Porque este princípio, ele se expande, é muito vasto. Então nós não devemos, também o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o quê? Nós não causamos la darara wa la dirar. Este é um outro corolário deste princípio. Nós não causamos danos e nem consentimos. Nós não devemos, o muçulmano não deve nem causar, nem consentir o dano. Está a perceber? Este também é um dos corolários importantes deste princípio. Mas também nós repelimos os danos, a regra é, repela-se os danos na medida do possível. Então os danos não são repelidos no tudo ou nada. A regra é sempre, qadr al-imkan, não é? Na medida do possível. Repela-se os danos na medida do possível, o que significa que quando estamos a repelir um dano, ou quer seja a ressarcir, ou estamos a fazer parar um dano, usamos todos os meios possíveis. Está claro? E quando estamos já, por exemplo, a recuperar um dano, também recuperamos na medida do possível. Então, o que significa? Aquilo que não se pode, ma la yudrak kulluhu, la yutrak kulluhu. Este é um outro princípio, que aquilo que você não consegue adquirir na totalidade, não significa que deva perder na totalidade. Não é tudo ou nada. Então, é aqui onde está uma regra muito importante. Ma la yudrak kulluhu. Aquilo que não se consegue obter todo, não significa que por essa razão não se possa, não é, adquirir parte dele. Então você não pode deixá-lo todo porque não consegue adquiri-lo todo. Então este é o princípio de que fattaqullaha mastata'at, na medida do possível.
Então, outro aspecto deste princípio é que não se repele, não é, danos, quer dizer, causando danos no mesmo nível, aquilo que falamos logo lá no início. Então há sempre que medir se o meu sacrifício deve ser inferior ao dano que eu pretendo prevenir. É daí que é proibido, por exemplo, alguém que é coagido a matar a outrem, senão eu mato a si. Está a ver? Então lá é justo, não é permissível você sair e ir atirar para uma outra pessoa porque há uma ameaça de que você, senão, será você atirado. Então você não deve causar um dano semelhante ou maior do que aquele que você está causando. Então há um outro princípio que é ad-dararul ashaddu, não é? Yuzalu bid-dararil akhaf, que é os danos mais severos, mais intensos, eles são afastados pelos danos menos intensos ou mais suaves. Então, se sempre que existir dois danos, quando há conflito entre os dois danos, evita-se o dano maior. Está claro? Evita-se o dano maior. E ainda corolário deste é aquela regra que eu disse, que já falamos sobre esta regra, que era, não é? Daf'ul madarra awla min jalb al-manfa'a. Isso vimos bem numa aula anterior, que repelir um dano é prioritário do que em relação à busca de quê? De benesses ou de vantagens. No entanto, prezados irmãos, com base nestes princípios aqui, que nós acabamos de ver agora, estes princípios, seus colorários, não é? O que é que a gente consegue tirar daqui? É perceber que todos os aspectos, por exemplo, todo o direito penal nasce desta fonte. Qual é a fonte deste princípio? Ad-darar yuzal, repelir-se os danos. Todo o direito penal tem como finalidade repelir-se o quê? Os danos. É para isso proteger os bens e afastar os danos. Proteger a vida, proteger a propriedade, a honra, o bom nome. Tudo que está no direito penal tem exatamente no direito penal do Islã. Mas mesmo em todos os outros direitos. No Estado Islâmico é com base neste princípio que ergue todo um direito penal. Não só o direito penal, também a função pública. A função, por exemplo, o que é que justifica o salário de um presidente? Os salários dos presidentes, de toda aquela magistratura, toda a função pública. O que é que justifica que do nosso dinheiro uma parte seja tirada para o Estado, para que haja um sistema que cuide da comunidade, dos hospitais, da educação? É exatamente o princípio do afastamento dos danos. Tá? Porque sem isso a sociedade desintegra-se. Sem a polícia, nós teríamos uma sociedade desintegrada. Sem a polícia. Então esta função da polícia, a função das penitenciárias, as cadeias, os tribunais, estamos a perceber os governos, a função pública no seu todo, é com base no darar yuzal. É este princípio, é por isso que eu disse, ele é muito vasto. Mas também no comércio, nas trocas ou na compra e venda. Por exemplo, há um direito, vamos lá, de devolução. Direito de devolução que se estabelece, que é rearul aib, que o indivíduo ele tem faz compra e venda com a opção, com a reserva de inspecionar o item e poder ter este direito de devolução. É para quê? Para evitar o dano. Por quê? Os danos devem ser afastados na Sharia. Depois temos, por exemplo, aquilo que chamamos de khiyar shart, que é o direito à opção condicional na venda, na compra e venda. Então você ter o direito de colocar uma cláusula condicional. Eu compro isto na condição de. Está claro? Você estipula uma certa condição. No Sharia é válido, porque na verdade, de início, você tinha que o negócio deve terminar na compra e venda e ponto final.
E quando você coloca uma condição, parece que está a suspender aquele que é a execução daquela compra e venda. Então, no princípio, a venda tinha que terminar naquela assembleia, chamam no Majlis, naquela assembleia do negócio ou da transação. No entanto, o Sharia permite que ele continue suspenso até que seja observada uma certa condição, um certo requisito que é colocado nas cláusulas contratuais daquela compra e venda. Então chama-se Khiyar Shart, não é? Então, que é a opção condicional da venda. Mas também podemos ter o Khiyar, o direito, que já falei, o Khiyar al-Aib, não é? De você devolver em caso do item estiver com defeito. Então você tem o direito de fazer uma inspeção, você coloca esta cláusula. Também pode ter o direito por exemplo, o Haqq Shufa, o direito de preferência. O Haqq Shufa, por exemplo, num condomínio, se um dos clientes ou um dos proprietários de uma das casas do condomínio pretende vender, os seus vizinhos têm o direito de preferência para salvaguardar prováveis danos. Imagine que vem uma pessoa viver naquele condomínio que tem valores completamente diferentes dos valores preservados pelas pessoas que estão ali. Então eles têm o direito de salvaguardar este dano que pode ocorrer. Então a Sharia estipula o direito de Shufa, Haqq Shufa, que é o direito de preferência dado aos sócios da empresa. Deve ser dado se eu sou sócio, então tenho o direito de, antes de anunciar a venda para fora, anunciar para os meus associados, porque eles podem ter interesse de comprar e impedir que uma pessoa estranha entre na sociedade. E este é um direito que lhes é salvaguardado pela Sharia. E, no entanto, também temos todo tipo de, por exemplo, as rescisões, a permissão das rescisões do contrato, do casamento, o talaq, ou não só o talaq, estamos a falar o direito de invalidar um casamento. Imagine, muitas das vezes, Sharia, nós sabemos que o direito de talaq está no homem, mas o Sharia, o tribunal tem o direito de cancelar o casamento. Para quê? Para evitar danos. Portanto, quando um homem está a tratar de uma forma ilícita, injusta a uma mulher e abusar e usar mal da prerrogativa que ele tem no talaq, então o Tribunal Islâmico pode usar desta prerrogativa e cancelar. Para quê? Porque ad-darar yuzalu, os danos devem ser afastados. Portanto, prezados irmãos, este princípio, aliás, que eu estou a mencionar aqui, é um princípio extremamente importante na Sharia, e nós devemos pensar em tudo o que nós fazemos, que os danos, mesmo na propriedade pessoal própria, nos seus próprios bens, você está proibido de causar danos nos seus próprios bens. Então, qualquer dano que estiver deve ser afastado. Na Sharia, no Islã, não há espaço para invalidar ou desfazer ou tirar o prestígio, desvalorizar quer a vida, quer a vida dos outros, quer os bens. Portanto, meus irmãos, hoje eu não vou adiantar mais, ainda temos muito que falar sobre este tema. Então, o que eu vou vos fazer hoje é convidá-los a continuar e seguirem-me nesses temas que eu tenho vindo aqui a transmitir, e lembrar que o nosso Deen veio para regular a vida toda, mas sempre com equilíbrio. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, não é? وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. A pessoa colocar-se na destruição, autodestruição, automutilação, não é? Causar danos para si mesmo. لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَةٍ. Nunca coloquem-se numa situação de destruição. Então devemos sempre procurar salvaguardar e proteger a nossa vida, as coisas que estão em volta de nós, os bens que estão em volta de nós. Então, e procurarmos sempre usar medidas preventivas antes, quer dizer, antecipar os danos, faz parte de Sharia, assim como não permitir que os danos continuem, fazê-los parar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês devem agarrar a mão do opressor e impedi-lo de fazer o quê? De cometer injustiças. Então também assegurar na mão do opressor
Muitas das vezes as pessoas pensam que o din é só exortar a prática do bem sem se importar com a nahy anil munkar, impedir o mal. Então o mal deve ser dito, não é só as coisas boas que devem ser faladas, as coisas más devem ser impedidas. E muitas pessoas estranham quando nós tocamos na ferida, quando nós falamos sobre as coisas que não estão bem, como se falar das coisas que não estão bem seja promover. Parece até que quando nós tapamos com uma manta a realidade, isso é bom para o din. Isso não é verdade. O din, você tem que ser realista e tem que ser intransigente com as injustiças. Onde haver injustiça, ter capacidade de dizer isto é injusto e fazer parar. Então os danos que estão iminentes devem ser prevenidos, os danos presentes devem ser parados e os danos que já ocorreram devem ser ressarcidos, devem ser indemnizados, devem ser compensados. E tudo isso nós vamos detalhar, inshallah ta'ala anhu. Então, prezados irmãos, sem mais nem menos, dizer que apenas pedir aos irmãos que este canal precisa ser promovido através das vossas subscrições. Então vocês devem subscrever-se ao canal e, no entanto, partilhem esses vídeos para que o benefício seja generalizado. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.